Ora, boa noite, sejam muito bem-vindos ao primeiro evento do ALD Individual Members Portugal, sob a tutela da nossa nova coordenadora Maria Helena Evangelista. Para quem não conhece, o ALDE engloba vários partidos a nível europeu. Portanto, o ALDE Individual Members tem como missão a divulgação do liberalismo a nível nacional em cada um dos países. E qualquer pessoa se pode inscrever, mesmo não tendo qualquer filiação partidária. Como tal, convido todos os presentes a seguirem-nos nas redes sociais, de forma a conhecerem todas as iniciativas que queremos promover em Portugal e claro, quem desejar também poder se tornar membro do ALDE. Individual Members. Durante os próximos 2 anos, temos a intenção de realizar vários eventos sobre distintos temas, sendo o primeiro tema as mulheres na política. Iremos ter cerca de 1 hora de debate, aproximadamente, moderado pela nossa coordenadora e possivelmente faremos um pequeno intervalo a seguir ao debate, seguido de um período de 10, 15 minutos de perguntas. Quem quiser fazer perguntas na sala, existe ali uma folha onde se podem inscrever, põem o nome, o sistema vai ser muito simples, o que nós vamos fazer é, as pessoas vão vir aqui, fazem 3 perguntas, ou seja, cada 3 pessoas vêm fazer uma pergunta a cada uma, e assim sucessivamente, e depois os nossos convidados terão o prazer de vos responder. Ok? Ficou claro? Fantástico. Antes de passar a palavra à nossa coordenadora do ALDE, a Individual Members, Maria Helena Evangelista, queria só deixar uma última nota e explicar aquilo que nos move a todos que aqui estamos hoje. É que a vossa liberdade é a nossa luta. Maria? Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É um gosto ter uma sala cheia neste primeiro evento. O tema é de mulheres, mas os homens são muito bem-vindos. E houve muitos que não vieram porque acharam que isto era só uma Ladies' Night. Não, não é. É precisamente o assunto que eu acho que temos que abordar com os homens e eles serão sempre muito bem-vindos. Espero que online estejam bastantes. Antes de começarmos, eu pedia um momento especial, que era um minuto de silêncio pelas vítimas da guerra na Ucrânia, porque não podemos deixar passar em branco e depois daríamos início ao debate, se concordarem. Ora, começando, vou apresentar as minhas ilustríssimas convidadas. Começo pela Cecília Felgueiras Meireles Graça, que nasceu no Porto em 1977, licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, tem também um MBA pela Escola de Gestão do Porto. É jurista de profissão, foi secretária de Estado de Turismo e deputada nas 11ª e 12ª legislaturas, membro da Assembleia Municipal do Porto, membro da Assembleia de Freguesia de Ramalde e deputada da Assembleia da República entre 2009 e 2022. Ossanda Liber João Felipe Cruz dos Santos nasceu em Luanda, Angola, em 1977. Viveu em Luanda até 1999. Mudou-se para Paris, onde viveu até 2001. Tendo retomado o curso de Direito em Coimbra até 2004, ano em que passou a residir em Lisboa. Tem formação também em produção de audiovisual. É empresária de profissão. Como percurso político,
É fundadora do movimento Somos Todos Portugal, candidata à presidência da Câmara Municipal de Lisboa nas autárquicas de 2021 e foi vice-presidente do Partido Aliança, do qual, entretanto, se desvinculou. Penso que não cometi erros. Se cometi, podem corrigir. A primeira pergunta que tenho para ambas, acho que é a pergunta que todos nós queremos ouvir. E começaria pela Cecília, que é o que é que a levou a entrar na política? Quais foram as suas motivações? Como é que aconteceu? Como é que foi? Bom, boa noite. Em primeiro lugar, queria cumprimentá-los a todos e queria começar por agradecer à Maria Helena este convite, que aceitei com prazer. Porquê é que eu decidi entrar na política? Não foi um plano, ao contrário do que possa parecer, e leu aí uma série de cargos que eu exerci. Atualmente não, mas daqui a 15 dias eu acho que pela primeira vez em muitos anos não terei rigorosamente nenhum cargo político e planeio manter assim durante um longo período de tempo, talvez a vida inteira, mas de facto eu dediquei grande parte da minha vida à política. Porquê é que decidi fazê-lo? Olha, eu acho que tinha 15 ou 16 anos e foi pelo mesmo motivo que eu acho que a generalidade das pessoas se interessa por política ou faz. É porque via coisas com as quais não concordava e queria mudá-las. Eu acho que o cerne da política é isso. Como é que nós nos entendemos e como é que vivemos em sociedade e como é que mudamos as coisas? É fazendo alguma coisa. Eu vim para a política para fazer alguma coisa e para mudar. Não apenas para protestar, mas sobretudo para mudar alguma coisa. E depois não tinha como intenção fazer uma carreira política, as coisas foram acontecendo, mas partindo de... Só para localizar no tempo, eu lembro-me, eu filiei-me num partido em 1996, portanto nós estávamos, e esse período coincide com o meu interesse na política, eu comecei-me a interessar no fim do cavaquismo, não sei se há muitas pessoas nesta sala que ainda se lembram, mas o cavaquismo foi uma e curiosamente, do ponto de vista, lá está, na altura nós achávamos que havia uma certa falta de liberdade, que se podia ir bastante mais longe, mesmo num governo, na altura ainda teve que fazer privatizações e no fundo foi um governo muito estável que veio a seguir a um período muito instável. Mas havia muita gente, entre as quais eu, que achava que na sociedade portuguesa ainda faltava liberdade e, sobretudo, faltava recompensa do mérito, faltava haver igualdade de oportunidades verdadeira. E isso é um propósito que eu acho que ainda hoje não está conseguido. Eu cada vez ouço mais falar em igualdade, mas ouço muito pouco falar em igualdade de oportunidades, em nós termos uma sociedade em que as pessoas, através do seu trabalho, do seu mérito, do seu valor e conseguem subir na vida e mudar de vida. Eu acredito que assim podemos todos ter uma vida melhor, digamos assim. Mas, curiosamente, acho que isso continua a ser um tema muito pouco discutido. Eu tem pouco a ver com as mulheres, mas eu gostava de dar o exemplo disto que estou a dizer. Nós, durante a pandemia, discutimos muito as regras, se pomos máscara, se não somos obrigados a usar máscara, o que é que temos que fazer. E é normal, porque nós fomos confrontados com uma série de limitações que eram absolutamente impensáveis há 2 anos, mas há um assunto que tem sido pouco falado. Nós temos uma geração de crianças que tem 2 anos de escolaridade feitos de forma completamente anómala. E para muitos, aqueles que têm famílias que estão preparadas para isso e famílias que podem ajudar e que podem... esses serão aqueles que saíram melhor desta situação. Para aqueles que não têm isso, para aqueles que precisavam de facto que a escola fosse um elevador social, que lhes proporcionasse igualdade de oportunidades, muitas dessas crianças estão a ficar para trás. Eu não tenho ouvido muita gente falar disso e isso é que é a igualdade de oportunidades. E voltando às mulheres, eu acho que isso também tem a ver... as mulheres... Eu gosto muito pouco destas generalizações, porque elas tendem a acabar em caricatura sobre o que são as mulheres e o que são os homens. Há homens e há homens, e há mulheres e há mulheres. Nem todos, não acreditam todos na mesma coisa, não têm todos a mesma maneira de ver o mundo. Felizmente que assim não é. Mas às vezes acho que as mulheres têm tendência para ser um bocadinho mais concretas e irem mais diretas ao ponto na resolução dos problemas e quererem ouvir falar de coisas mais concretas e menos de discussões doutrinárias. E, portanto, eu acho que às vezes, se a política se interessasse um bocadinho mais por questões concretas e fosse menos belicosa, digamos assim, nas questões
mais abstratas, que têm importância, como é óbvio, são um pressuposto para as outras, mas muitas vezes eu acho que as discussões estéreis contribuem para afastar as mulheres e também para afastar algumas pessoas de bom senso da política, e eu acho que elas são particularmente precisas na política. Concordo plenamente, Cecília. Não posso estar mais de acordo. Partilho em absoluto. Agora, Sandra, conte-me o seu percurso. Quanto tempo é que eu tenho? Dá a avisar, espero que ninguém tenha vindo com pressa, porque eu falo para caramba. Enfim, olha, então, eu, por acaso, ao contrário da Cecília, eu sempre quis fazer política. Mas os meus pais não deixavam, eu nasci em Angola. Desde que eu nasci, que o país tem uma disputa política que tem ares de que não vai terminar. E o meu pai, quando eu nasci, no ano em que eu nasci, o meu pai foi preso, porque não concordava com a forma como estava a fazer a transição entre o período colonial e, a independência. E a minha avó contestava tudo e mais alguma coisa, e o meu pai, como já era aquela pessoa mais intelectual e tal, a semelhança do que aconteceu com a maior parte dos intelectuais em Angola, foi tudo preso. Portanto, uma pessoa que tem esse perfil, quando vem uma filha aos 15 anos dizer que quer fazer política, diz logo nem pensar. Então, mas e tal jornalismo? Posso? Não. Porque até o jornalismo era censurado, não é? Então, ou seja, nada do que eu queria fazer me deixavam fazer. Esperei, deixei lá, quando eu for grande, vou ver se arranjo uma oportunidade. E ao longo da vida fui fazendo, eu casei-me relativamente cedo, tive filhos também relativamente cedo, aos 24 anos, e o que faz que depois disso, nos primeiros anos, cuidei dos meus filhos, e a seguir comecei logo a fazer negócios, ainda estudei efetivamente audiovisuais porque gostava, que era criativo, era aquilo que me aproximava um pouquinho mais do jornalismo que eu queria fazer e tal, mas percebi que em Portugal passa-se fome quando se trabalha em audiovisuais e eu não estava na disponibilidade de viver de subsídios, já na altura, pelo que decidi ir fazer negócios. O ambiente de negócios, apesar de que eu morava cá, o ambiente de negócios em Angola era bom, a família também chamava por mim e tal, e olha, então fui fazendo, quase que à distância, e felizmente consegui organizar a minha vida. Cheguei a um ponto, há 2 anos atrás, em plena pandemia, em que, depois de gerir muita gente durante 15 anos para aí, cheguei ao ponto de dizer, ok, agora chegou a minha vez, agora já não tenho nenhum pai para me dizer que não posso fazer, portanto, sou livre, tenho a condição financeira que, para mim, é uma condição absolutamente exigível para quem vai para a política, idealmente não viver dela, francamente. E então eu decido, nessa altura, que era o momento. Como fazê-lo? Eu já moro cá há muito tempo, conheço a realidade, quer dizer, estou em casa, não é? Obviamente. E comecei a observar e, inicialmente, como tinha uma página no Instagram, que até tinha alguns seguidores, achei engraçado começar a fazer algum comentário político, alguma crítica, e quando se aproximavam as eleições nos Estados Unidos, a televisão de Angola pediu-me para fazer a cobertura, e assim comecei a fazer a cobertura das eleições americanas, enfim, fiz mais algumas coisas para o Sputnik, por exemplo. Pois, o Sputnik, por acaso também, contratou-me para fazer alguns trabalhos engraçados. E eis que chegam as eleições autárquicas, no ano passado. E eu comecei a entrevistar os candidatos. Portanto, as candidaturas abriram bastante cedo, aí logo na primavera já tinha alguns candidatos definidos, um deles da ele, não é? E comecei a entrevistá-los e tal, perceber um bocadinho qual era a abordagem, porque, na realidade, eu já sentia várias coisas. Que havia, de facto, um déficit de pragmatismo, que era o que dizia a Cecília há bocado. Mas tanta gente fala sobre tanta coisa, mas aquilo que nos interessa, ninguém aborda. E eu tenho um mau feitio em termos de pragmatismo, é assim. Portanto, gosto das coisas e direto ao assunto, não é? E sempre tive que resolver situações, portanto, na minha vida empresarial, então eu só acredito nisso, é identificar problemas e encontrar soluções. Percebia que aquilo que eram as propostas políticas para a cidade, para Lisboa, que é a minha cidade do paixão, talvez não estivessem ainda à altura daquilo que eram as necessidades da cidade.
Eu pensei, bom, se eu, não vale a pena estar aqui a criticar, bora, vai lá, candidata, vai lá ver o que é que falta, o que é necessário. Eu tenho formação em Direito, então estudei a lei eleitoral, percebi que havia condições, percebi que não precisava estar afiliado a um partido para me candidatar, criei um movimento, reuni pessoas, chamei montes de jovens para ir à rua a recolher assinaturas, 4.500 assinaturas, no caso, eram 4.000 que eram necessárias, acabámos por recolher 4.500 assinaturas de apoio. Olha, correu bem, portanto, a partir daí, sei lá, se eu consegui em 2 meses recolher 4.500 assinaturas quando ninguém me conhece, sinal que se calhar tenho razão e é isso que eu quero fazer, não é? Pelo menos a persuasão funcionou, não é? E então os lisboetas deram-me o apoio que eu precisava para arrancar e assim foi. Fui no último dia, lembro-me bem, no 3 ou 2 de agosto, fui lá apresentar a candidatura, passou e pronto, a partir daí nunca mais parei, pois foi uma experiência incrível. Dificilmente haverá uma experiência tão boa daqui para frente, porque aquilo era simultaneamente a descoberta, não é, digamos, do sistema político, da forma como funcionam as eleições, e ao mesmo tempo estava-me a fazer conhecer, não é? Precisava de votos, porque é para isso que a gente concorre, não é? E então, ter conseguido os dois simultaneamente foi para mim a revelação de que, de facto, era aquele o caminho e que valia a pena continuar a investir. E daí em diante aconteceram coisas e acho que vão continuar a acontecer, mas no fundo foi isso que foi esse o meu percurso até aqui. Muito bem. É interessante porque ambas sentiram necessidade de falar de temas que normalmente não são abordados por políticos e acabou por ser a mesma coisa em fases diferentes, em idades diferentes da vida, mas a necessidade foi a mesma. E agora, centrando a questão outra vez na mulher, será que é pela falta de abordagem dessas questões que as mulheres não se interessam pela política, como a Cecília deu a entender? Ou será que é por não haver mulheres que essas questões não são abordadas da forma que deveriam ser? Onde é que está a falha? Vamos lá ver. Eu acho que primeiro, eu acho que as mulheres se interessam por política. Há 2 fenómenos. Primeiro, algumas, talvez não haja tantas como os homens a interessarem-se, e depois há também um outro fenómeno que é dentro da política terem oportunidades diferentes. São 2 coisas diferentes. Eu acho que o ponto de partida, hoje em dia já não vejo a diferença cultural. Quando eu era adolescente havia de facto uma diferença. Eu lembro-me de ser uma adolescente que se interessava por política e isso de facto era visto como uma coisa estranha, como uma coisa anómala, completamente. Eu lembro-me até sobretudo os meus amigos, as minhas amigas nunca acharam estranho, os meus amigos rapazes é que achavam muito estranho, como é que ela, e ainda por cima, e até percebe disto, é uma coisa muito estranha. Hoje em dia eu acho que isso não é assim, e ainda bem que não é assim, porque não há razão nenhuma para as mulheres se interessarem mais ou menos por política do que os homens. E também convém começar-se a dizer, porque muitas vezes a questão põe-se apenas do ponto de vista da mulher, nós temos direito às mesmas oportunidades que os homens, naturalmente que temos, mas em política é bastante mais do que isso. Nós estamos a falar, o país será tão mais bem gerido quanto tiver mulheres e homens, pessoas do norte, do centro e do sul, pessoas de todas as idades. Há aqui uma questão de representação que é importante que exista. Portanto, isto não é só uma questão, não é uma questão sobretudo feminina, é uma questão de que a política é suposto ser o espelho de uma sociedade. Como, aliás, a mesma coisa pode-se aplicar à gestão. Portanto, quando não é porque alguma coisa de anómala se está a passar, é porque há algum entrave. Não acho que ele hoje em dia esteja no interesse, isso é verdade nas gerações passadas, não acho que seja verdade nas gerações futuras. Agora, a política é um sistema como muitos outros são e tem os defeitos corporativos que vários sistemas têm e, portanto, é difícil a entrada sim e depois a progressão ainda pode ser mais difícil, porque eu chamo a atenção para isto. A questão muitas vezes não está tanto na entrada ou na existência, por exemplo, de haver tantos simpatizantes ou inscritos ou militantes, ou como se cada partido tem as suas, no meu chama-se militantes,
há tantos homens como mulheres. Só que depois os homens participam mais e, sobretudo, os homens são mais eleitos para determinados cargos e depois há a tendência para a reprodução desses modelos. Eu acho que tem a ver, sobretudo, com isto. Se eu avancei esta hipótese, eu acho que as mulheres tendencialmente olham mais para coisas concretas. Mas, lá está, não é uma regra de maneira nenhuma, sem exceções. Eu conheço muitos homens que são bastante concretos na sua abordagem dos problemas e que têm bastante focados naquilo que importa, e conheço várias mulheres que não são assim. Eu acho que, de uma maneira geral, isto se aplica às pessoas. Lá está, estou sempre a fugir para um... De uma maneira geral, eu acho que a política está-se a tornar cada vez mais agressiva e mais polarizada e, à medida que isto vai acontecendo, cada vez mais, se repararem, as discussões são em volta de questões mais teóricas e menos em volta de questões mais práticas. E não quero com isto que isto seja interpretado como ao fim das ideologias. Não é nada disso. Nós, perante um problema concreto, há 10 maneiras diferentes de o resolver. E nós, de certeza que temos 10 visões e podemos ter 100 visões diferentes sobre a maneira de o resolver. Agora, muitas vezes há quase uma coisa, um fenómeno que eu acho que é quase futebolístico na política hoje bati naquele, amanhã vou bater no outro. E aí é que eu acho que os debates se tornam completamente destrutivos e que eu acho que começam a afastar. Todos nós acabamos por cair nisso. Quase uma inevitabilidade quando se faz muito, mas eu autodisciplino muito para não entrar nesse tipo de... que eu acho que são completamente destrutivos. Quando se baixa um bocadinho o tom e se começa a subir a exigência Ok, mas então agora tens aqui nas mãos, imagina que és tu que vais mandar e és tu que tens que resolver este problema amanhã, as coisas mudam logo um bocadinho de figura e esse é um bom exercício. Não sei se tem a ver com mulheres e com homens, mas tendencialmente eu acho que as mulheres se interessam mais por este tipo de abordagem do que por uma abordagem mais teórica. E será que a política é um meio hostil às mulheres? Hostil eu não diria, mas acho que, lá está, é um meio corporativo e, sobretudo, nos partidos com mais aparelho, sim, eu acho que isso existe. Não tanto quando se chega a lugares mais de topo, mas sim, no aparelho dos partidos, acho que, em alguns casos, que existe, sem dúvida nenhuma. Sim. E, Sandra, o que acha? A sua experiência partidária foi curta, não é? Sim, mas já deu para perceber algumas coisas. Não, e a gente observa também o que se passa ao redor, não é? E eu acho que há vários fenómenos. Há, de facto, menos mulheres, sobretudo em postos visíveis, porque, digamos que na retaguarda há mulheres, pelo menos parece, não é? Aquilo que tenho visto, há imensas mulheres, aliás, olha a prova aqui, temos tantas mulheres interessadas e eu tenho visto bastantes mulheres, no partido por onde passei havia mulheres, enfim. A questão é que nós estamos, de facto, a semelhança do que acontece em muitos setores, nós continuamos ainda muito na retaguarda. E eu acho que também, em parte, deve-se ao facto de nós próprios recearmos não termos a capacidade de compatibilizar aquilo que é o nosso tempo, aquilo que nós temos que dedicar às nossas famílias, com aquilo que a política exige. A política, sobretudo a certo nível, da estrutura partidária, é exigente, não é? Parece-me que, ou seja, é uma disputa, as pessoas estão constantemente em disputa por um lugar, por votos, por ideais, e é de facto necessário ter uma predisposição para a disputa que, porque de outra forma acho difícil que se sobreviva. E de facto são mulheres que, por isso é que muitas vezes aparecem mulheres que têm uma estrutura familiar muito mais leve, ou por exemplo que não têm filhos, ou até que têm um companheiro, mas que de facto as deixa trabalhar, mas raramente se vê em cargos políticos de relevância mulheres com uma vida familiar como, por exemplo, a minha. Quer dizer, eu tenho 4 filhos, de várias idades, e só é possível para mim embarcar nisso, porque, de facto, eu tenho uma organização que me permite. Portanto, é quase logística lá em casa. E essa questão da logística, eu já tive alguns debates sobre esse tema no passado, e essa questão da logística é aquilo que também, de facto, a Cília diz, não é? Mulheres que são capazes e outras que não. Quer dizer, nós não temos o monopólio da organização e nem o contrário dela, não é? Portanto, na minha ótica, é como em qualquer outra área,
É preciso, por um lado, coragem, não ter medo, de facto não nos deixamos intimidar pelo facto de vermos homens na frente. É preciso nos propormos a crescer no seio da nossa organização política, mas também é preciso, de facto, uma capacidade de organização, porque senão realmente o que acontece é que a gente se deixa absorver por todos os acontecimentos, e nós estamos a viver uma fase na política tão frenética, está tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. Aqui em Portugal, bem, vocês têm visto, não é? Quer dizer, entre eleições que acontecem por exemplo, no próximo período vai ser todos os anos vai haver eleições, quer dizer, para o ano regionais, depois europeias, depois autárquicas, depois presidenciais e depois novamente legislativas. Enfim, é preciso ter quem tem ambições mesmo, não é, de crescer e de ter um papel relevante, um papel decisivo, em todo caso de poder efetivamente influenciar, porque é aí que interessa. Eu acho que a política interessa quando a gente tem a capacidade de, com as nossas ideias, a nossa experiência de vida, influenciar as decisões políticas. E para chegar a esse ponto tem que se ter realmente essa predisposição. Idealmente também, parece-me que na Europa há um problema adicional, é que aqui começa-se tudo muito tarde. Eu, como tenho a cultura africana, de que tudo começa muito cedo, quando chego a este ponto, aos meus 44 anos, já fiz tanta coisa que, de certa forma, é normal que nesta altura tenha mais disponibilidade também. Mas o nosso formato social aqui na Europa muitas vezes não permite, não é? As pessoas normalmente só estão disponíveis para isso muito mais tarde na vida, porque, enfim, terminam a faculdade aos 25, 26 anos, e depois há o primeiro trabalho, e depois têm que começar realmente a ganhar algum dinheiro, e depois vão ter o noivo, e depois vão começar a fazer filhos, e depois os filhos não há como, os pais vivem distante, ao contrário do que acontece noutras realidades, vivem distantes, então não podem ajudar e a gente tem que estar disponível, enfim. E isto normalmente sobra para as mulheres, nós sabemos, não é? Por mais que tenhamos maridos que cooperam e que se dedicam à família, na realidade, quando alguém tem que renunciar a alguma coisa numa família, normalmente são as mulheres. Então, no fundo, é um fenómeno que acontece em política, acontece como não em qualquer outra corporação, ou seja, não precisamos só de chamar mais, motivar mais e, sobretudo, não perder, na minha opinião, aquilo que, eventualmente, no meu caso, julgo que atrai as pessoas que me seguem, é realmente tirar o máximo partido daquilo que são as nossas características intrínsecas. E, para mim, de facto, as mulheres e os homens são mesmo diferentes. Não somos iguais, não vemos a vida da mesma forma, não abordamos as situações da mesma forma. Eu hoje olho para a situação, por exemplo, que está a acontecer na Ucrânia. Obviamente não tenho a pretensão de ter a solução para o problema, mas sei que está a ser muito mal lidado, e que se calhar se houvesse mais uma ou duas mulheres no meio desse processo todo, talvez as coisas fossem um bocadinho diferentes, porque de facto nós temos essa capacidade, essa sensibilidade, porque normalmente geramos filhos e organizamos e decidimos e temos que encontrar soluções, e no limite está na nossa responsabilidade liderar uma família até ao fim, não é? Até ao fim, que nunca termina, eu sei, porque tenho filhas de 22 anos, ainda não acabou. Enfim, todas essas características que são as nossas, que são as das mulheres, se forem elas postas à disposição do serviço público, se quiserem, cívico também, não é? Eu acredito que isto pode ser realmente transformador. Eu tenho exemplos de mulheres em França, por exemplo, em que há muitas mulheres em cargos de direção partidária, há muitas mulheres candidatas. Este ano são, portanto, tem a Pécresse, a Marine Le Pen, a outra a socialista, não é? Há pelo menos 3 mulheres candidatas a presidente. E posso-vos dizer que tanto bate, se não for desta vez, para a próxima, uma mulher presidente. Mas de facto, foi preciso que as mulheres ousassem. Foi preciso que elas, sem ter que prescindir daquilo que gostam, da família e das carreiras e tal, ousassem candidatar-se e ir à luta. E trazer a diferença. Hoje acho que a sociedade começa a reconhecer que as mulheres fazem falta na política. E já é quase que um argumento em nosso favor, não é? Que nos dará bastantes vantagens, pelo que é isso. Para quem tem ideias e que se queira candidatar, se queira apresentar, se queira propor, participar, não vale a pena nem sequer hesitar. Portanto, eu acho que, francamente, agora é mais do que nunca. Acho que no caso de Portugal precisa de mulheres, precisa de cabeças, precisa da serenidade das mulheres.
Então, eu da minha parte, tudo que agora nos próximos tempos vou ter tempo, não é? Não há eleições, nem nada disso. Então, vou dedicar algum tempo a isso também, a promover e a trazer outras pessoas a fazer companhia, para ver se a gente dá uma volta aqui às coisas. Eu tenho o meu, obrigada. A falar, já me esqueço. Mas, só para terminar este tema, a Ossanda abordou uma questão que eu ouço muitas vezes e que em vários estudos que tenho lido se nota que o facto da vida familiar ou até da cultura de sociedade pode ser um dos motivos que impeça as mulheres de darem o passo em frente na política. A falta de tempo, a falta de disponibilidade, o pensar que aquilo não é um assunto para elas. Vocês acham que hoje, em 2022, isso ainda acontece ou já foi uma coisa do passado? Eu tenho praticamente a certeza que ainda acontece. A questão da disponibilidade e da logística é uma questão fundamental. Porquê? Porque a política, mesmo quem a faz a tempo inteiro, ela é feita pela generalidade das pessoas. As vidas partidárias são feitas em part-time e fora dos horários de trabalho. São feitas aonde? Em jantares e, sobretudo, em coisas ao sábado e ao domingo. E, sobretudo, muito espalhadas no país. O que é que isto significa? Que quem tem mais obrigações, eu não tenho filhos e, portanto, para mim sempre foi fácil. Eu há 12 anos que vivo em 2 cidades, a 300 quilómetros uma da outra. Portanto, para mim, se eu tivesse filhos, isso, das duas uma, ou tinha-os trazido comigo e tínhamos estabelecido aqui, ou tinha deixado de vir e tinha deixado de ser deputada, porque eu não estaria disponível para, durante 10 anos, só ver os meus filhos 3 dias por semana. Não estaria disponível para esse sacrifício. E quer nós queiramos, quer não, há muito mais homens disponíveis para esse sacrifício do que mulheres. E isto é uma questão de como cada um vê a vida e também uma questão social, porque eu garanto-vos que é diferente a maneira como a sociedade ainda hoje olha para uma mulher que está separada 3 ou 4 dias por semana dos seus filhos do que um homem que está separado 3... completamente diferente. E a questão logística é uma questão... E nós estamos a falar de um nível de... Se for feito com muita intensidade e quando se começa a ter responsabilidades eu não digo que não é não ter nenhum fim de semana, mas é estar disponível para sistematicamente não poder planear que daqui a 2 meses vou passar o fim de semana em algum sítio, porque pode acontecer 2 ou 3 dias antes de perceber que não é possível ir. E isto, ao fim de muitos anos, exige de facto um grau de disponibilidade que eu não acho que seja tanta questão de ter filhos ou não ter, mas ter filhos em idade de grande dependência, quando eles já são grandes, por isso é que muitas vezes se vê mulheres numa idade em que já têm filhos maiores, mas quando filhos em idade escolar ou antes até de idade escolar, obviamente que a questão logística que é central, como a questão das reuniões partidárias normalmente são à noite. É preciso alguém ficar em casa com as crianças, não é? Porque elas não vão ficar sozinhas em casa, nem é possível levá-las. E a vida partidária faz-se muito na prática disto. E, portanto, por mais que depois se faça, conseguir compensar esta questão logística é quase impossível. As mulheres são, de facto, mais afetadas por ela porque são mais ligadas à vida familiar. Isso ainda é... E acho que ainda é cultural. Acho que há países em que as coisas aí já estão bastante mais avançadas do que em Portugal. Há países do Norte da Europa, por exemplo... Eu costumo ver-se sempre esta coisa, eu acho que se vê ao contrário, vê-se quase como as mulheres é que têm que ficar com a chatice de ficar em casa. Eu acho que é o contrário. Eu perguntava há bocado se de facto há mais homens dispostos ao sacrifício de ficar longe dos... Porque eu acho que ficar longe dos filhos 3 ou 4 dias por semana é um sacrifício, não é um desprendimento, é um sacrifício, não é um alívio, é um sacrifício. E sistematicamente não ter serões em casa, não jantar sossegadamente, e isso também é um sacrifício. Portanto, eu acho que cada vez mais se entende esta responsabilidade, a responsabilidade sobre os filhos, como uma responsabilidade do pai e da mãe, e não como uma responsabilidade apenas da mãe. À medida que isto vai acontecendo, depois, naturalmente, os partidos também encontram outras formas de se organizar, porque, embora seja fácil que seja assim, também não é obrigatório. Há algumas coisas que se podem fazer para aliviar, e isto também é muito feito porque era assim que a sociedade estava organizada, cada vez mais. E eu tenho a experiência de ter estado num partido que era liderado por uma mulher,
cada vez mais havia de facto reuniões à noite, mas as reuniões, por exemplo, aconteceu uma coisa que tinham tempos fixos, tinham horas para terminar e tinham horas para acabar, e as pessoas cumpriam as horas de as iniciar e cumpriam as horas de as acabar. Depois, quem quisesse ir falar... coisas tão pequeninas como isto ajudam muito a que as pessoas consigam organizar a sua vida e que não se exija que para fazer política se tenha depois uma vida pessoal completamente desorganizada. Eu ia tocar precisamente nessa questão, que era saber se, como esteve num partido que foi liderado por uma mulher, ainda por cima uma mulher que tinha filhos, se notou alguma diferença, já falou de algumas, se é diferente ou não. Eu tenho de dizer isto, eu notei sobretudo essa diferença na organização da previsibilidade. Acho que houve uma diferença, mas há uma coisa que eu tenho que dizer com justiça. Uma mulher presidente não é uma coisa que caia dos céus aos trambolhões de um partido. E eu tenho que dizer que no CDS houve um período muito longo, de mais de 10 anos, em que houve esse enorme esforço para proporcionar iguais oportunidades a homens e a mulheres e tentar promovê-los de acordo com o seu mérito, que é uma coisa que no CDS aconteceu, e isso talvez tenha originado, sobretudo no espaço político de partidos, eu acho que foi o partido onde mais se viram caras femininas e onde se vê caras femininas mais conhecidas. Bastou dar-lhes oportunidade, não é preciso ir lá fazer por aí, é só dar oportunidade, mas essa criação da oportunidade, de facto, foi feita de uma forma pensada e estruturada, e eu estou muito grata por ter estado num partido, porque vi outros em que isso não acontecia. Acontecia esporadicamente, porque toda a gente agora percebeu que é preciso ter caras femininas. Eu peço muita desculpa, não é a mesma coisa ter um partido ir buscar uma cara feminina que põe naquelas eleições ou que exerce aquele mandato e depois desaparece, de facto ter na sua organização e no seu ADN e na sua identidade mulheres fortes e que nas suas áreas, não estão a falar não é a mulher, são, porque se as coisas estiverem bem organizadas, isso acontece naturalmente. E no CDS isso aconteceu. Isso é ótimo. Não digo que, obviamente, depois sem reações do aparelho, naturalmente que sim, com reações que também são adversas, porque isto representa realmente uma ruptura. Mas é uma coisa tão simples como dizer as pessoas devem ter as mesmas oportunidades independentemente de serem homens ou mulheres. Garantir esta coisinha tão simples, às vezes é muito complicado. Pois acredito. Se calhar, só para reforçar aqui a Cília, uma questão que é, se nós esperamos que nos sejam dadas as oportunidades, não vão acontecer, não é? Então, por isso é que eu estou sempre a incentivar, olha, temos de ser nós a furar, a ir à procura, por mérito. Eu não sou nada feminista, portanto, não estou naquela de achar que por ser mulher agora tem que ter todos os privilégios, acho que temos que conquistá-lo, mas é sobretudo não recear essa conquista, é ir a fundo e dar o máximo, até que nos tornemos imprescindíveis, não é? Temos que nos tornar imprescindíveis, como aliás em tudo na vida, como num job, enfim, num trabalho, a gente, quer dizer, vamos para uma empresa, se tivermos ambições de crescer na empresa, vamos ter que dar tudo, dar um litro, se calhar um bocadinho mais do que os homens, que é verdade, é a sociedade em que nós vivemos, mas deixarmos da vitimização, que acho que é muito importante, deixar de lado a vitimização e ocupar a nossa energia noutra coisa que é conquistar o espaço. E eu acho que, nesse sentido, temos todo um mundo de oportunidades diante de nós, desde que tenhamos a disponibilidade de ir à luta e de ir procurar. E porque, de facto, nós, quando lá chegamos, depois somos incríveis. Esta aqui é a verdade. Não é? Depois aí somos qualquer coisa. Aí concordo. Não é? Mas já agora, só para fechar este tema, não podemos deixar de falar da célebre lei das cotas. Porque veio a terreiro e está em terreiro, a lei da paridade, a lei das cotas. O que é que acham? Funciona, não funciona? Faz falta, não faz falta? Enfim, gostava de vos ouvir. Bom, eu na altura fui contra e eu acho de facto que este movimento, que é um movimento profundo e que demora tempo, eu acho que ele se consegue à mesma velocidade e de forma muito mais estruturada, sendo feito sem cotas, muito como aquilo um bocadinho que estava a ser dito. Nós também temos que fazer o nosso papel e também temos que explicar que não aceitamos certas coisas. Onde eu acho que as cotas, a lei das cotas teve uma virtude, de facto, aumentou o número de mulheres, mas curiosamente, também lá está, quando as coisas são feitas de forma artificial, aquele que era o ritmo de crescimento disso já parou. Porquê?
Por isto que eu vos estava a dizer, eu acho que ela também teve um efeito que se começa agora a ver, que é, vamos escolher mulheres para cumprir as cotas e não propriamente aquelas e aquilo que naturalmente teria acontecido de outra forma. Não Portanto, pelo mérito. acelerou o ritmo numa determinada altura, agora acho que já está a marcar o passo precisamente por isso, porque aquilo que eu vi na prática, as cotas podem eventualmente criar uma oportunidade onde ela estivesse barrada, mas depois as coisas têm que ser um bocadinho mais profundas que isso. Portanto, eu acho que as cotas são um falso remédio para um problema que é real. Como é que ele se resolve? Eu não tenho uma varinha mágica, acho que depende. Primeiro, depende das próprias. Depois, depende da sua capacidade de afirmação e, sobretudo, também de nós, todos, começarmos a considerar inaceitáveis algumas coisas que achávamos absolutamente normais, se calhar há 50 anos. Eu estava a dizer isto, eu quando tinha 15 anos e os meus amigos achavam muito normal, como é que ela se interessa por isto, eu achava era pouco normal eles estarem tão mal informados e continuei e acho que as mulheres têm um bocadinho também que fazer esse papel, que é nós crescemos quase todas numa sociedade em que temos direito de voto, temos igualdade perante a lei. Isso foram conquistas absolutamente cruciais e fundamentais. Há muitas mulheres que morreram para nós termos direito a isso e há muitos países em que as mulheres não têm direito a isso. E isso é um ponto de partida importantíssimo. Para ir para além disso, isso depois também depende muito da nossa vontade e do que nós fazemos com isso. Eu acho que as cotas, depois, lá está, aceleram bastante o ritmo, podem criar algumas oportunidades, mas acho que estão agora a ter um efeito, está agora a ver um bocadinho o reverso da medalha. E Um é efeito, importante, se calhar, perverso. Quase. eu acho que agora se está a ver um bocadinho, não é? Porque, na realidade, mais ou menos estagnou, pelo menos nas últimas legislativas, estagnou. E há soluções daqui para a frente? Olha, eu acho que as soluções também dependem das mulheres, porque isto que estávamos um bocadinho a dizer, acho que era a Susana a dizer, a luta por lugares. Isso faz, de facto, parte da política. E as mulheres têm muito pouca... sentem-se um pouco inibidas de o fazer. Eu sei, porque eu muitas vezes senti-me inibida de o fazer. Mas é um bocadinho necessário também. Às vezes é um momento de dizer calma, porque... não chega a nós indignarmos e dizermos eles são todos homens, mas elas não querem. Elas não querem, não, é evidente que elas querem, mas há alguém, seja homem ou mulher, que seja absolutamente desinteressado da sua vida. É claro que elas querem. Se não estão ali, é porque das duas uma. Ou tiveram dificuldades à entrada, ou o que ali se está a fazer está mal feito. E eu acho que é começar a perceber isto com esta clareza. E isso é uma coisa que... Nós temos agora um Parlamento cheio de caras novas. Eu acho que também é bom perceber isso. Vai haver muitas mulheres a terem essa oportunidade. Também é bom observar isso. Porque se começarmos só a ver homens com visibilidade, aí eu vou dizer, há de facto alguma coisa aqui que não está a correr bem. É verdade, concordo consigo. O que é que acha disto, Sandra? Olha, eu por acaso gosto das cotas. Eu gosto porque eu parto do princípio que... vamos lá ver, eu no movimento, quando foi para a candidatura à Câmara Municipal de Lisboa, eu fiz o processo da AZE. Portanto, conheço aquilo, a lei eleitoral, bem, de cor e salteado, quase. E quando chegou essa parte das cotas, isso obrigou-me a ter que ir procurar mulheres. E homens, quer dizer, encontrar o equilíbrio. Foi um trabalho árduo e, de facto, também não havia grandes hipóteses, ser a primeira candidatura, não havia grandes hipóteses de sermos eleitos, mas para cumprir com as cotas eu fui buscar e, como sou minimamente exigente, fui à procura de pessoas que eu achava que, se por milagre alguma coisa corresse bem, que seriam capacidade de representar o movimento. Portanto, eu acho que esse esforço, não todos os partidos o fazem, aliás, vimos agora casos na Assembleia da República em que entram montes de candidatos, montes de homens, entrou uma mulher, deve ter sido por acidente. Imaginem quando se não houvesse cotas, não é? Acho que ele só entrou mesmo porque estava provavelmente num sítio que se achava que não era elegível e num distrito. E afinal correu bem e acabou por entrar quase ali. Bem, vê-se mesmo que no dia, eu lembro-me que no dia que saíram os resultados, a rapariga parecia que não estava a acreditar no que estava a acontecer. Ou seja, mas só foi possível porque o partido teve que cumprir as cotas, digo eu, não é? Agora, isso não aumenta a qualidade do nosso trabalho, é um facto, não é? Mas, em princípio,
as pessoas a quem os partidos recorrem primeiro para preencher as cotas são pessoas que, em princípio, já estão ali à volta e, portanto, são pessoas que já têm uma certa propensão para aquilo, já têm vontade de o fazer. Portanto, se lhes for dada uma oportunidade, imaginem que em 5, no caso, estou a falar, tudo começa por candidaturas, não é? Portanto, eu estou a falar logo no trabalho inicial. Tudo começa por candidaturas, porque tem que fazer listas se em 5 mulheres entrarem, tiver 1 ou 2 com capacidade para fazer um bom trabalho, uau, ótimo, não é? É um caminho que vamos fazer. Portanto, eu gosto das cotas porque senão aí mesmo eu acho que não entrava ninguém. Ou seja, sinceramente, o que eu tenho visto ainda há muita resistência realmente às mulheres. Eu acho que não é tanto porque os senhores não têm confiança na nossa capacidade de trabalho, é porque não confiam em nós. Esta é que é a verdade. Não confio, eu já ouvi vários comentários sobre isso, mesmo lá fora. Em França agora, né, temos um candidato ali que diz tudo o que pensa, pelo menos parece, o Zemmour, e ele diz claramente porque é que não quer mulheres, acho que não confia. Acha que as mulheres vão com o coração e portanto, não tem confiança suficiente para acreditar, que elas possam levar o processo até ao fim, que é um erro, não é? E outro, porque não tem, eventualmente, capacidade para defender os interesses do partido nas situações difíceis. Portanto, isto é a mentalidade dos homens. Se calhar, durante muito tempo, nós talvez tenhamos merecido esta desconfiança, mas, bom, é a tal coisa. Temos que quebrar barreiras e mostrar que nós valemos mais que isso, nos casos aplicáveis, né? Quando realmente sentimos que temos tudo para dar, temos capacidade, temos visão, temos ideias, temos garra, temos tempo. É preciso ter tempo. Temos tempo. Eu tenho o luxo do tempo neste momento, então estou à vontade, estou tranquila, estou feliz porque tenho tempo, posso estar aqui agora. Tenho filhos pequenos, mas é a tal coisa, a logística está organizada, por isso nada me impede de ambicionar chegar onde eu julgo que posso ter um papel mais relevante. E por isso é por aí. Eu acho que as cotas acho que vale a pena mantê-las. Acho que sim. Certo. Sim, eu acho que sim. Outra questão que eu gostava de vos colocar, que é assim uma micro-questão, mas que eventualmente pode ser importante para algumas mulheres não darem o passo à frente, é se concordam ou não com a seguinte afirmação. Há mais escrutínio numa mulher na política do que num homem. E no escrutínio no sentido, um homem pode vestir um fato, uma gravata, calça os sapatos, vai falar, está... Se repara mais na roupa das mulheres do que na dos na homens, sim. E não só na roupa. O que eu quero dizer, o escrutínio é não só na imagem, porque a imagem, como sabemos, cada vez conta mais, mas até nas próprias maneiras como elas falam, como ela fala, como ela se dirige. Há alguma palavra que pode cair mal, porque num homem nada cai mal, cai tudo bem, é normal, porque a cultura é assim. Ou até, por exemplo, num post numa rede social. Eu acho que depende do tipo de escrutínio, para dizer a verdade. Eu acho que o escrutínio tem sempre a ver com os estereótipos. Uma mulher é mais escrutinada na maneira como se apresenta, na maneira como fala, na maneira como é percebida a ceder e a não ter firmeza. Mas, por exemplo, se pensarmos em questões de corrupção, eu aí acho que os políticos são mais escrutinados do que as políticas. Tem muito a ver com os estereótipos que nós temos na cabeça. Não tem a ver com propriamente escrutinar-se mais. O escrutínio que nos fazem a nós é um bocadinho diferente do que fazem. Mas isso, lá está. Depois, à medida que o tempo vai passando, eu acho que vai normalizando. Mas sim, Eu também sim, tenho a sensação. Sim, eu conheço bem a realidade francesa, por razões óbvias, e aquilo que foi a luta das primeiras mulheres políticas francesas para usar uma saia e não ser a capa do Correio da Manhã de lá todas as semanas, foi uma luta enorme. Ainda hoje, numa sociedade como aquela, que não parece, mas é bastante conservadora, ainda hoje é difícil. E tanto que eu outro dia estava a ouvir uma entrevista
da Valérie Pécresse, que é a candidata republicana, de direita, portanto, e perguntaram porque é que está sempre de calças, que é uma mulher, porque é que está a quebrar aquilo que as mulheres conquistaram, usar saias, vestidos, e tal, que elas vestem sempre muito bem, felizmente. Eu gosto de ver mulheres bem vestidas. Sempre aquela tipo de ganga para a Assembleia, não é? Enfim, mas isso sou eu. E então elas... Desculpe, Cecília, nunca a vi de ganga, por isso... Não viu, porque eu normalmente não vou. Não, uso muito no fim de semana. Por isso ousei falar, nunca... Mas assustou, porque por acaso não só uso no fim de semana. Não. Pronto. Eu vou vestidinha com cuidado. Sim. Não, eu uso ganga, até uso gangas rasgadas e tudo, mas não usaria na Assembleia da República, como é óbvio. Pois, então questionaram a Pécresse porque que ela só usava calças. Ela disse, porque eu tenho mais que fazer do que ter que estar a gerir agora as notícias sobre as minhas saias, os meus vestidos e as minhas pernas que são muito minhas e tal. Não estou para isso. Porque, de facto, ainda existe, não é? Esse escrutínio é feroz. É bastante feroz. Acho que até em Portugal... Sim, no limite, nota-se. no limite, talvez as pessoas estão à vontade, na forma como se vestem, que se calhar estamos a partir para uma situação inversa, não é? Em que, se calhar, aqueles códigos vestimentários que nós, quando somos um pouquinho mais exigentes, estamos habituados, começam a ser quebrados e acho que já estamos a partir para outra, porque eu acho que eu tenho muito respeito pelas instituições. Acho que a Assembleia da República, sendo a casa que é, a casa do povo, não é? Acho que tem que ser obviamente respeitada e para mim a questão da indumentária tem influência. Agora, se isto faz que olhem mais para nós do que para os homens, também é natural, porque os homens também não é complicado, estão sempre de calças, de fato, gravata, portanto não há nada a ver aí, não é? Nós é que somos mais estilosas, queremos um vestido, umas calças, às vezes temos umas pernas mais, se calhar, mais atrativas do que outras e tal, enfim. E é natural que isso aconteça, mas acho que nós estamos todos a lidar com isso, com a maior das tranquilidades, não é? Sim. Ou não? Bom, eu acho que, bem, isso na Assembleia da República eu acho que é uma questão de liberdade individual. Fui sempre cuidadosa porque, lá está, não é tanto o respeito pelas instituições, é o respeito pelo facto de nós estamos a tomar decisões que afetam os outros. É sobretudo isso que eu acho que me guiava. Mas acho que é uma questão completamente de liberdade individual e vi de tudo. Quer dizer, para dizer a verdade, nunca me pareceu que as pessoas se distinguissem muito em função da maneira como se vestem. Aliás, de todo. Acho que se distinguem bem por outras coisas, portanto, vejo isso, sempre vi com absoluta naturalidade, quem vai mais formal, quem vai mais informal, enfim, são opções de liberdade individual. Agora, é evidente que estas coisas que são desagradáveis, ninguém gosta de se ver, uma pessoa vem para um debate para defender ideias, e às tantas está tudo a discutir a maneira como está vestida, claro que isto que perturba a passagem da mensagem, não é? Vamos lá ver, a política, quando se faz de uma maneira profissional, nós... É a defesa de determinadas ideias, mas também importa passar a mensagem que nós queremos e ela passar correta. Se nós estamos sempre a ter ruído, isso são dificuldades que nos estão a colocar no caminho, como é evidente. E, de facto, as mulheres têm... Sim, fala-se mais da roupa que as mulheres vestem do que dos homens. Essa é uma desigualdade? Tem alguma razão de ser? Não, claro que não, mas eu não vejo maneira nenhuma de contrariar isso, senão nós próprios dizermos a nossa censura social, quer dizer, mas a que propósito é que está a discutir a minha roupa? É isto não ser admissível. É não fazer e não deixar que façam. Agora, tem muito a ver com os estereótipos, porque isso que eu estava a dizer, acho, por exemplo, isso, que em casos de corrupção, por exemplo, acho que os homens são mais escrutinados do que as mulheres, porque há um bocadinho a ideia, e as mulheres não se metem nisso. Metem-se tanto como os homens, não tínhamos nenhuma ilusão de que as coisas são, não há nenhuma desigualdade aqui nesta, acho que não vejo isso. Vejo é que os partidos são, como várias profissões na sociedade, mas são de facto corporativos e, portanto, quando são meios maioritariamente masculinos, a tendência é os amigos, há uma certa tendência para a reprodução dos modelos e isso, de facto, é um entrave à progressão das mulheres, porque depois
há aqui um lado que é quase, as pessoas quando passam muitas horas juntas, é natural que desenvolvam relações de amizade e se sistematicamente a pessoa que sai mais cedo porque tem que ir para casa e porque tem que ir tratar de não sei o quê, depois fica fora, há aqui de facto um fenómeno de clube e de meio fechado que afasta as mulheres, isso eu acho que é evidente. Claro que sim. Uma outra pergunta, e estamos quase no fim, porque o nosso tempo já vai longo, a conversa está boa, mas, enfim, não dá para mais. Se acham que há diferença em liderança feminina e liderança masculina, e eu aqui falo na política e nas empresas, isto é, há alguma diferença no modo como a mulher lidera em relação ao modelo masculino? O que é que acham? Bom, eu não sei, há vários modelos, mesmo modelos masculinos, há vários modelos de liderança. Eu não acho que haja diferença nas empresas e na política. Acho que os modelos de liderança, há diferenças das organizações propriamente. Há algumas diferenças, sim. Eu acho que há diferenças, mas que têm a ver primeiro, com o papel a que as mulheres estão habituadas a ter na sociedade. Acho que é sobre tudo isso. Agora, eu tenho sempre muito cuidado com os estereótipos. Lá por ser tendencialmente assim, isso não significa, eu ouço muitas vezes dizer, por exemplo, e isso na política é visível, mulheres vão sempre para áreas sociais, são sempre cuidadoras. Pois há outras áreas, por exemplo, negócios estrangeiros ou defesa, são áreas muito masculinas. Mas isto, eu ainda me lembro, quando fui eleita pela primeira vez deputada em 2009, e não vai assim há tanto tempo, eu lembro-me que orçamento e finanças era considerado uma área muito masculina. Hoje em dia, se olhamos bem, acho que já se percebe que não é uma área tipicamente masculina, já deixou de ser. E, portanto, eu não tenho certezas absolutas sobre isso. Acho que há algumas coisas que as mulheres, quer pela sua natureza, quer sobretudo pelo papel a que estão habituadas na sociedade, são mais observadoras, mais empáticas. Os homens estão talvez mais centrados em resultados e competição, e isso tem o seu papel na liderança. Acho que devemos assumir isso. Há um lado de competição que também faz parte da liderança, em que eu acho que as mulheres se sentem menos confortáveis. Para dizer a verdade, se isto tem a ver com a natureza delas, se tem a ver com aquilo que nós somos ensinadas a ser e que nos passam, que esperam de nós, não tenho posição completamente fechada em relação a isso. Ok. O que acha, Sandra? Bom, eu acho que, de facto, eu distingo, como já tenho falado desde o início, aquilo que é, imaginem duas pessoas, ninguém é igual, mas com o mesmo perfil, que seja académico e até cultural, um homem e uma mulher. Postos na mesma situação, eu acho que são absolutamente complementares. Porquê? Porque as mulheres têm de facto, características que são das mulheres. A questão, por exemplo, do instinto, não é? Que é uma coisa francamente feminina, no caso. Nós antecipamos as situações, que isto é raríssimo. Olha, eu tive 2 maridos, já agora. E de facto, eu sinto grandes diferenças entre aquilo que é a minha prestação na nossa vida familiar, daquela que é dos meus maridos. Perdão, do meu marido atual e do meu ex-marido. Ou seja, tinham muita coisa em comum entre si, pelo facto de serem homens. E aquilo que eu trago, que eu já trazia como papel na relação anterior, e desculpem estar a fazer analogia com a vida pessoal, que eu acho que é aplicável também no trabalho e aplicável na política, é que realmente nós temos características que, de facto, posicionam-nos diante de decisões de forma diferente. Nós, normalmente, antecipamos as situações, pelo menos eu e as pessoas que eu conheço, a minha mãe, a minha tia, a minha irmã, temos essa característica, eu acredito que somos muitas vezes assim. E isso permite, na prática, em muitos casos, que nós, que quando estamos a dirigir uma corporação, evitemos colocar-nos em situações de conflito. Isto, para quem de facto esteve já ou está em direção de empresas e de pessoas e tal, deve reconhecer a grande
virtude dessa característica, antecipar para dirimir, para evitar situações de conflito, porque os conflitos, no final de contas, é que causam tudo, é que causam as guerras, todas essas situações, não é? De forma que sim, eu acho que os homens e as mulheres são complementares e se eu tivesse que escolher alguém, dependendo muito também das áreas, é verdade o que a Cília diz, há áreas às quais nós somos mais sensíveis do que outras, porque é assim, porque é o nosso papel de protetoras da sociedade e tal, mas eu confio muito nas mulheres, confio muito. Eu trabalho com muitas mulheres, trabalhei sempre, e sempre confiei muito nelas, postos importantes, decisivos, porque sei que na hora da verdade, na hora sobretudo na hora de decidir entre o bem e o mal, que é um grande dilema muitas vezes em que nos encontramos, eu acho que as mulheres fazem uma grande diferença. Agora, sozinhas, de facto, quer dizer, não é? Nós, que as sociedades estão feitas para que nós trabalhemos juntos, não é? Em conjunto, trabalhamos em equipa, um trabalho de equipa, é nisso que eu acredito, quer dizer, eu quando fiz a minha campanha para Lisboa, esta agora não foi tanto, porque foi uma campanha já inserida num partido, então não se notou tanto, mas na campanha anterior a Lisboa foi um trabalho de equipa, quer dizer, não decidi muito pouca coisa sozinha. Pensei, idealizei, efetivamente, mas trabalhei com jovens, muito jovens mesmo, e, de facto, a Rita não me deixa mentir, aquelas pessoas que nós mandávamos para a linha da frente quando as coisas estavam mal, por exemplo, quando nós estamos a recolher, vou-vos dar um exemplo, estávamos a recolher assinaturas, que é um trabalho que vocês não têm noção. Ainda mais, a fase final foi já em julho, quando já estava toda a gente de férias. E então havia que nós tínhamos os números diários para cumprir, para podermos chegar ao fim e apresentarmos a candidatura. E adivinhem quem é que, quando estava mesmo muito difícil, nós mandávamos para a rua? Eram as mulheres, honestamente. E vinham, a Matilde, lembras-te? A Matilde e companhia, porque elas não largavam. É que não largavam. Atenção, eu respeito os homens. Eu conheço homens em liderança, conheço homens de sucesso, portanto, não quer dizer nada, mas subestimar as mulheres é um erro da sociedade. Que as mulheres têm, de facto, qualquer coisa de incrível. Eu sou fã das mulheres. E quando lhes é dada a oportunidade, minha gente, elas vão. Por isso, assim, a minha resposta é essa. Sim, mulheres sim, em liderança sim, não menos do que os homens, mas essencialmente trabalho de equipa. Acho que isto sim isto é que é vencedor. Certo. Como último repto, deixava-vos um pedido para deixarem uma palavra a todas as mulheres que nos estão a ouvir, e agora sim seria só para as mulheres, no sentido de as incentivar a virem para a política, a interessarem-se por política, a estarem ativas na sociedade. É difícil estar uma pessoa que está a sair da política vir incentivar, mas eu acho que posso dizer isto. Porque lá está, nós nunca podemos deixar de fazer política, isso não quer dizer que, eu costumo dizer, não quer dizer que deixe de ser pessoa ou deixe de ser portuguesa, e portanto continuo-me a interessar pelo que acontece no mundo e pelo que acontece no meu país e continuo com vontade de lutar por causas. A palavra de incentivo que eu deixava vale a pena. Apesar de tudo, apesar das dificuldades, vale a pena nós lutarmos por aquilo em que acreditamos e por aquilo que nos faz felizes e que nos faz sentir realizadas. Para muitas mulheres pode não ser a política, mas para outras pode ser. Nós deixamos de lutar pelo que acreditamos, ou deixamos de fazer aquilo que nos faz felizes em função do que a sociedade acha, ou do que é habitual, ou do que é costume. É o maior erro que podemos cometer. E isto vale para a política como vale para quase tudo na vida. Nós devemos ser, acima de tudo, devemos ser quem somos e fazer aquilo que achamos que devemos e aquilo que achamos do fundo de nós que está certo. Isso muitas vezes implica fazer política. Eu acho que se cada mulher se guiar por isso, teremos muito mais mulheres de certeza na política, mas também teremos muito mais pessoas na política. Porque O que é preciso. Sim, olha, é a continuação daquilo que tenho vindo a dizer a noite toda, que entrem, não há nada.
Não há nada que nos impeça verdadeiramente. Hoje em dia nós temos... Houve tempos difíceis em que nós não tínhamos necessariamente a capacidade intelectual, porque não estudávamos necessariamente, ficávamos a cuidar dos miúdos, da família e tal, mas hoje em dia já não é assim, não é? Hoje em dia nós temos a capacidade intelectual de o fazer, temos vontade, somos, digamos, patrióticas também, enfim, porque é uma coisa que também, a certa altura, era muito masculina, não é? O patriotismo, aquela coisa, mas hoje já não é o caso. Portanto, acho que, por tudo isso, vale a pena, porque em termos de realização pessoal, para quem gosta da luta e das causas, e defender, e de levar projetos em frente, e de influenciar, e de trazer ideias, e de disputar ideias também, não é? Que é uma disputa. Quem gosta de disputa, quem gosta de certa forma, contribuir, quem gosta do seu país e queira contribuir, e pensem também que quando nós contribuímos, e que sobretudo quando contribuímos de boa fé, não é? Quando vamos lá buscar outras coisas, estamos, de certa forma, a deixar também um certo legado, cada um à sua altura, não é? Cada um na sua dimensão, e deixar um legado numa sociedade por onde nós passamos é ótimo, é fantástico. Olha, eu fiz isso, eu contribuí, aquela causa, eu estive lá, eu lutei por ela, é ótimo, né? Dá-nos uma grande satisfação enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto mulheres, então, sim, por isso eu incentivo-vos a virem ajudar, tá? Que são necessárias, de facto, mais mulheres. Pois eu só tenho a agradecer-vos imenso Obrigada. bocadinho, que soube a pouco, acho que a conversa iria por aí fora, mas são horas de jantar. Gostava de chamar o Pedro Janeiro para vos entregar uma lembrança, porque hoje não deixa de ser o Dia da Mulher, quer queiramos, quer não, e agradecer-vos muito a vossa presença. Obrigada. A Maria Helena guardou-me a mim para o fim, porque depois eu costumo bardinar tudo, e só gostava de mesmo muito agradecer a estas duas mulheres lindíssimas. E porque é que quis ser eu a entregar as flores? Porque eu queria 2 beijinhos de cada uma delas, basicamente. E agradeço muito a vossa participação, ter vindo aqui esta noite. Acho que foi um debate muito giro, foi muito engraçado tentar também preparar as perguntas com a Maria Helena. E havia muito mais perguntas para fazer, nós achávamos sempre que não ia dar tempo, mas mais uma pergunta, por favor, e era bom quase que repetirmos e termos mais tempo. Agradeço mesmo muito terem esta noite aqui. E agora quero os meus 2 beijinhos de cada uma. Muito obrigado.